Agora estamos no ar. Estamos no ar. Bem-vindos ao DNA. Claudemir, olha os modos. Estamos no ar com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou Cassiano Cavalheiro e o DNA conta com a técnica do nosso amigo Marcelo Cabala. E a produção hoje foi da Leandra Kruber, em parceria ali com a Ana Júlia Miller. Isso aí. E na próxima hora, então, a gente te convida a conhecer um pouco mais da história de algumas personalidades que se destacam em diferentes áreas de atuação em Santa Maria e, claro, na região central do estado. E hoje, quem está na rádio aí nos ouvindo, ainda não sabe quem é o nosso convidado. Diferentemente de quem está nos acompanhando pela TV e pelo Facebook do Diário, que já viu ali a carinha da pessoa, conhecidíssima. Ao vivo já. A voz dele, conhecidíssima, 20 anos no mínimo aqui na nossa CDN, no horário do meio-dia. Mas eu vou fazer um mistério ainda e vou viajar no tempo antes de falar quem é. Nós vamos viajar no tempo pro ano de 1959. Para falar quem é o nosso convidado de hoje. O que acontecia no mundo, Leandra? Vamos em 59? lá, então. No mundo, em 59, ocorria o lançamento do Fusca. Também o filme Ben-Hur, aliás, o lançamento do Fusca é fabricado aqui no Brasil, tá? Em 59, porque antes disso já tinha o Fusca. O filme Ben-Hur leva 11 Oscars. E a primeira mulher brasileira a cantar em um canal da televisão japonesa é a Maísa, com a música Meu Mundo Caiu. Aí, em 59 também o Maurício de Souza desenhava o personagem Bidu e o Franjinha, que foram, né, os primeiros aí a existirem da Turma da Mônica. Neste ano a gente tem também alguns falecimentos. Morre o compositor e maestro Heitor Villa-Lobos e o Paulo Rossi, um pintor e desenhista brasileiro. Por outro lado, nascem em 59 o apresentador e empresário Gugu Liberato, o sambista Zeca Pagodinho, o jornalista Marcelo Taz e a jogadora de basquete Hortência. E no dia 24 de julho de 1959, nasce então o nosso entrevistado de hoje, o jornalista Claudemir Pereira. Bem-vindo, Claudemir. Já conhece, né? Obviamente é da casa, mas bem-vindo novamente. Pois é, bom dia. Boa tarde. Boa tarde. Costumado dizer bom dia. Mas assim, ó, eu tenho uma queixa já. Já vai no ar aí, ó. Como é que é? Vamos lá. Dia 24 de julho nasci com... Cate, não tinha mais ninguém para nascer nesse dia. E outra coisa, por que entregar assim a minha idade? Tá certo que eu não aparento, mas né? Olha que tá certo que eu não aparento. Jovial, junto com o Gugu Liberato, Zeca Pagodinho, Marcelo Taz, tá todo mundo uns guris. E o pessoal precisa fazer o cálculo, né? A gente entrega aí, mas o pessoal precisa fazer o cálculo. Ninguém faltou essa aula de matemática. Viu? Mas tudo bem, é uma honra estar aqui. E que bom que tu me falou antes de eu chamar de lenda e dinossauro, maravilha do jornalismo, porque já vou me calar aqui, nem vou chamar. Dinossauro, então. Tudo bem. Agora, lenda demora, né? Lenda viva, tá aí ainda. Não, mas lenda viva. Vamos falar um pouquinho mais de quem é o Claudemir Pereira. Claudemir Pereira é jornalista, formado pelo FSM em 83. E no currículo tem aí, ó, muita coisa que a gente vai começar a falar agora. É um resumo, tá, gente? Porque senão a gente vai passar só falando aqui, não vai ouvi-lo. Vamos lá, então. Ele trabalhou em diversas áreas da comunicação. E em 82 ele atuou como repórter, apresentador, comentarista na Rádio Membuí, onde ele atuou aí por pelo menos 10 anos. Entre 91 e 93, foi secretário de redação e editor-chefe. Já em 95, foi chefe da assessoria de comunicação social da Prefeitura de Santa Maria. Esse 93 é do Pioneiro de Caxias, tá? Pioneiro de Caxias, entre 91 e 93? Isto. Secretário de redação e editor-chefe do Pioneiro de Caxias. É que tu não esqueceu do Pioneiro. Tá ótimo. Passou reto. Vamos conversando. Ele também já trabalhou no jornal A Razão, onde desempenhou as funções de editor-chefe, repórter e colunista. Isso aí. O jornalista é autor de 2 livros. E Esse Futuro Que Não Chega, lançado em 2003, foi isso? Isso. E A Batalha de Outubro, de 2004. Olha aí, lançou 2 em sequência, depois não lançou mais. Vamos voltar sobre esse assunto, hein? E atualmente, vamos falar sobre os dias de hoje. Claudemir é titular no site de notícias Claudemir Pereira, fundado lá em 2005. É colunista no Diário de Santa Maria desde 2002 e é âncora do programa Sala de Debate, programa aqui do Diário, né, na Rádio CDN e também na TV Diário. Ele também atua na assessoria de comunicação do Hospital de Caridade, Dr. Astrogil
Gildo de Azevedo. Aí só tem uma correção. Posso fazer uma correção? Claro, por favor. Vamos Volta ali a 2002 aí, que tu disse aí. Colunista desde 2002. E desde 2002 é âncora. Do programa Sala de Debate. Quer dizer, começou como participante, né? Participante. E depois virou âncora. Mas foi acho que não me lembro se foi em 2002, 2003, mas por aí. No programa eu estou desde 2002. Ótimo. Desde setembro, porque o programa começou em maio. A data não sei. 20 anos de rádio. 20 anos de Sala de Debate. Sala de Debate. De rádio, eu só fiquei afastado... Não, fiquei afastado de 90 e... entre 93, 94 e 2002, quando eu entrei na antiga CDN. A CDN tem a antiga CDN, depois virou Antena 1, e aí a CDN eu chamava de Finadinha, aí ressuscitaram a CDN e eu tô aqui na CDN. Ressuscitaram a mim também. É quase uma máquina do tempo, né? Mais ou menos isso. E conta pra Tenho gente... muito orgulho dessa trajetória, viu? Pode estar certo disso. Com certeza. E antes da gente ir cafufar lá na tua infância, porque a gente é desses, o DNA vai vir assim, ó, das origens, né? Mas antes da gente viajar no tempo... Não vamos perguntar quando é que eu perdi a virgindade. Não, nós vamos perguntar de lembranças mais remotas. Porque eu não me lembro. Mas, quem sabe, a gente chega nessa adolescência aí, precoce ou não, vamos descobrir. Mas assim, ó, falando dos 20 anos de Sala de Debate... O que o programa mudou nesses 20 anos? Qual que é a diferença da versão 2022? Eu acho que ficou, do que toca a mim, ele ficou menos fechado. Ele menos abotoadinho. Pelo menos no que toca a mim, né? Eu só posso falar por mim. Tá, mas vai desenvolvendo essa ideia e vamos ver. Eu acho que ele era muito carrancudo em alguns momentos. Mas até pela característica do Roberto Bisonho, que foi âncora também no início. Não foi o primeiro âncora. O primeiro âncora foi o Sérgio Dalton Couto, já falecido precocemente. Depois foi o Roberto Bisonho. E depois foi o Claudemir Pereira. E quando eu tive um pequeno problema médico, que fiquei fora 3, 4 meses, o Roberto reassumiu e ficou um bom tempo. Até a pandemia ele ficou como âncora e eu fiquei como debatedor. Co-âncora, substituto, essas coisas. Mas eu acho que o programa hoje, ele está mais eu ia dizer liberado, mas não é bem liberado. Ele diversificado, talvez? Não sei. Representativo? Representativo sim, também. Temos mais gente de várias áreas e tal. Estou falando pelo do meio-dia, né? Que é o que eu atuo. E não que não seja o da noite também, mas o da noite ainda é primo pequeno, né? Primo recém-chegado. É um vizinho. É um parente que chegou agora. Daqui um pouco ele fica da casa. Mas eu penso que ele ficou mais solto. Acho que é essa a expressão. Joia. Mais solto. E agora sim, Claudemir... Menos carrancudo. Tuas lembranças mais remotas de infância, como é que era, assim, a tua família era composta por quantas pessoas? Era família grande, pequena? Eu tenho 4 irmãs, todas mais jovens que eu. Tive uma irmã que morreu antes de eu nascer, ela morreu de meningite antes de eu nascer. E eu tive supostamente meningite. Por que eu digo? Porque supostamente. Também quando eu tinha 3, 4 meses. Dizem que vem daí os parafusos frouxos. Coisas assim, diferentes da minha personalidade. Mas, falando com uma médica amiga minha, eu disse, olha, é possível que tu tenha tido meningite, assim como a minha irmã, Leonie, que morreu antes de eu nascer. Mas é possível que não seja meningite, porque a questão do diagnóstico, nós estamos falando no fim dos anos 50, né? É diferente de agora. Hoje saberia-se com absoluta certeza qual é o problema, né? Em qual cidade que tu nasceu? Eu nasci no município de Gaurama, que fica a 18 quilômetros de Erechim, num lugar chamado Baliza, que é um distrito de Gaurama, que fica no meio do caminho, fica a uns 8, 10 quilômetros de Erechim. Passei a minha infância e quase toda a minha adolescência em Erechim. Por isso que eu costumo dizer mais que eu sou de Erechim do que sou oriundo. Hoje eu sou santamarense, né? Quase 50 anos aqui, sou santamarense. Eu não conto nem o tempo que eu tive em Caxias, nem o tempo que eu tive em São Miguel do Oeste, que nem tá nesse negócio aí. Também trabalhei numa rádio em São Miguel do Oeste, 6 meses. Nesse negócio é o tal de... A bio. A biografia, que é a apresentação. E meu pai
já faleceu ano passado, era ferroviário. Eu sou filho, neto e sobrinho de ferroviários. Então tem uma ligação afetiva muito forte com a ferrovia. Embora nunca tenha, meu pai, nem meu tio, nem meu avô, nunca tenham trabalhado em Santa Maria. Ao contrário, fizeram sua vida profissional toda no norte do estado. Até que meu pai, me orgulho muito disso, meu pai tinha o 5º ano primário. Mas era um sujeito de uma capacidade intelectual fantástica, e ele foi galgando concursos internos na antiga Aviação Ferra e depois na Rede Ferroviária Federal, até o máximo que era possível a quem não era engenheiro. Acima dele, só engenheiro. Na última promoção dele, no último concurso dele, ele foi transferido de Erechim para Alegrete. Foi a primeira vez que saiu-se do norte do estado para o oeste do estado. E lá eles que eu digo, meu pai, minha mãe, minhas irmãs, ficaram 10 anos. Eu fiquei 1 ano só e vim para Santa Maria estudar direito. Pois é, Santa Maria. Também, tá ali. Santa Maria na tua vida. Aliás, antes de Santa Maria, comunicação na tua vida. Tu lembra na infância e na adolescência de ouvir notícia, de ler jornal? Em que momento da tua vida? Eu li outra coisa que eu me orgulho. Meu pai, dado o meu interesse pelo esporte, sobretudo pelo esporte, ele fazia um esforço danado para me comprar a Folha da Tarde nas segundas e nas quintas-feiras, que chegava às 6 da tarde em Erechim. Quantos anos tu tinha, Claudemir? Eu tinha 9 para 10 anos, 11 anos, por aí. Era criança. E máquina de escrever. O velho fez sacrifícios pelo filho. Agora, a comunicação é uma coisa curiosa, porque quando eu fui vestibular, em 1977, nenhum de vocês era nascido, eu tinha 2 opções. Ou eu fazia jornalismo ou eu fazia direito. E aí escolhi direito. Até brinco, né? Era um orgulho da família, porque naquela época, dona Leandra, sabe quantos cursos de direito tinha no estado? 12. No estado. Eu costumo brincar que eu estaria rico. Feliz é outra coisa, tá? Mas eu estaria rico. Porque dos meus colegas eram 80, mas quem foi trabalhar mesmo não chegou a 20. Eu não era dos piores, viu? Não era dos piores. Fiz 3 anos. Aí, certa manhã, eu acordei e quer saber uma coisa, eu vou ser pobre na vida. Aí fui fazer jornalismo. Mas o gosto pela comunicação, lá na infância, que tu faz tanta questão de penetrar na minha infância, ir até lá, eu gostava tanto de esporte, que eu desenhava estádios de futebol a caneta, nos papéis, nos cadernos e tal. Tinha coleção e sempre era maior, dava um jeito de lotar os estádios e tal. E narrava futebol, e sou até hoje apaixonado pelo esporte em geral, pelo futebol em particular. Tenho todos os pay-per-views que tu pode imaginar. Em algum lugar do mundo está acontecendo um jogo de futebol agora. Há boa chance de eu ter um pay-per-view desse campeonato. A realização dele falando. Eu gosto de... Não, e às vezes eu fico... houve uma época assim que na sexta-feira santa não tinha futebol, agora tem. Dia de finados tem futebol hoje. E campeonatos dos mais diversos. Claro que eu tenho meu time, mas eu, antes de tudo, sou um esportista. Eu gosto do esporte. Eu gosto do esporte, me apaixono. Eu, quando vejo um jogo assim, bem jogado, eu me realizo. É como, por exemplo, o Cassiano indo numa peça de teatro. Sabe? Eu sei que ele gosta, ele se realiza num show e tal. É um jogo bem jogado, o que é cada vez mais difícil. Mas quando acontece... Então, o meu gosto pelo esporte é que me levou ao jornalismo. Primeiro, o jornalismo esportivo, porque aqui não está nessa bio aí, porque é muita coisa, mas eu comecei em julho de... Eu nunca sei se é junho ou julho. Cândido Otto da Luz tinha esses registros, porque ele era plantão de estúdio da Rádio Membuí, que trabalha na Rádio Universidade, e trabalhava na Rádio Membuí. Ele tinha esse registro. Uma vez ele me disse, se não me engano, no dia 20 ou 21, não sei se de junho ou julho, que eu fiz o primeiro jogo de futebol como quinto repórter, porque naquela época tinha muito repórter. Então, mas era um cachê, não tinha nada. Já prescreveu o Zap, por isso que eu estou contando. Porque a minha carteira assinada primeira é na Razão em dezembro. Mas dezembro de 82. Mas assim, ó, eu fiz esporte e polícia.
A minha porta de entrada no jornalismo foi o esporte e foi a polícia. Fiquei 1 ano fazendo polícia na rádio. Até que eu recebi um convite para ser editor da Razão e aí larguei. Isso na Razão, esporte e política no jornal Esporte na Razão. Esporte, na Razão entrei como esporte. E foi quando, uma das coisas, meus orgulhos, eu fui chamado porque eles queriam profissionalizar. Sabe como é que funcionava antes? O Cassiano trabalhava na rádio. Vou pegar quem é que faz aqui esporte? O Gilson Alves. Não, na rádio. Na rádio temos vários. Não entendo. Tem um repórter da rádio. Tem o Tess, tem o Marion. Digamos que fosse o Tess. Digamos que fosse o Tess. O Tess era o Tess, ele fazia o noticiário para a rádio e aí mandava lá pro jornal e tinha um cara lá que transformava aquilo em notícia esportiva. Era assim. Então eu fui o primeiro repórter contratado para fazer esporte. Futebol de uma forma particular e o esporte de uma forma geral. Consegui dar furos, embora fechasse às 3 da tarde. Mas olha... tinha que fechar às 3 da tarde, porque o jornal era impresso em Cruz Alta. E quando tu estava no direito, nesses 3 anos de direito, tu fez algo de comunicação? Não. Como é que foi? Era o direito mesmo, focado nisso? O meu contato com a comunicação era por causa do movimento estudantil. Porque naquela época os comunistas estavam tudo na comunicação. Comunistas que eu digo, os anti-ditadura. Porque ser anti-ditadura naquela época, como agora. As pessoas confundem, acham que uma coisa, enfim. Então eu conhecia muita gente da comunicação, eu convivia com a comunicação pelos colegas, pelos parceiros de militância estudantil e tal. Foi o meu contato. E aí eu lembrava sempre que eu podia... Eu não me arrependo de escolher o direito, tá? Não há isso comigo. Mas teve um gatilho que fez escolher trocar pelo jornalismo? O movimento estudantil. Algumas... isso eu não podia dizer. Pode falar. Isso vai dar problema. Tem gente viva ainda. Vocês querem me incomodar, vocês vão me arranjar encrenca. Eu tô velho pra arranjar esse tipo Não vai dizer que foi crushes que fizeram. Não, tá a ver. Não, vai. Isso aí, minha vida isso aí não tem problema. Não, foi a política. Foi a política. Eu me sentia muito desconfortável. E aí houve alguns fatos lá que me desgostaram e quer saber de uma coisa. Foi a primeira vez que aconteceu na Universidade Federal. Até foi engraçado porque eu não fiz vestibular para o jornalismo, para comunicação. Naquela época não era jornalismo, tá? Era comunicação social. Você fazia 2 anos de básico, todo mundo junto, e no terceiro ano você escolhia. Então, digamos assim, que eu entrava, não me lembro quando entrava, 60, digamos que entrasse 60 e eram 4 terminalidades, era habilitações. Jornalismo, relações públicas, publicidade e rádio e TV. Se eu não me engano, eram essas 4. Então, em tese, seria 15, 15, 15. Mas isso não acontecia, porque quando chegava no terceiro ano, no jornalismo até não foi maioria, 11 no jornalismo, depois tinha não sei quantos, e alguém que desistiu e tal. Sei que quando nós formamos, eram 11 jornalistas. Dos 48 que se formaram, da minha turma. Enfim, mas aquele ano que foi 79. Final de 79 foi a primeira vez que saiu o edital, aquele de vagas excedentes. E havia 14 vagas na comunicação. E aí havia os critérios, vindo de outra universidade. Transferência interna era o terceiro. Então eu meio secretamente, para não ter decepção nenhuma, e nem avisei em casa, né? Porque se eu avisasse em casa, como aconteceu, eu sei o que aconteceu em casa depois que eu comuniquei que tinha trocado de curso. Eu peguei a 14ª vaga e entrei na comunicação. E claro, fiz 2 anos continuei militando, porque naquela época tinha que ter... Era fundamental isso. Nós estamos falando ainda no tempo da ditadura, isso é 80. E aí foi basicamente isso. Eu mudei. Eu quero saber, depois a gente vai entrar agora na questão do jornalismo em si. Tu começou pelo esporte, como tu falou, e depois pela polícia. E geralmente quem começa tanto pela cultura quanto pelo esporte, às vezes fica nichado assim como jornalista especializado nisso. Nunca quis. Logo tu saiu daí, foi ser editor-chefe, foi ser editor de área, depois hoje a gente sabe que tu tem o site, o portal, tem assessoria da imprensa. Quero saber como é que foi esse pulo do gato, assim, para expandir os horizontes. Mas calma, Claudemir. Vai nos responder no próximo bloco, depois do intervalinho do nosso DNA.
Odontologia Lauda. São 40 anos de alegrias, são 40 anos de profissão, são 40 anos de estudos, tecnologias e evolução. São 40 anos de histórias e belos sorrisos de várias gerações. São 40 anos de experiência, sendo testemunho de lindas emoções. Odontologia Lauda. Há 40 anos, o brilho do seu sorriso. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorrisos. Amigo que é amigo te ajuda, te entende. Quer prova de amizade melhor que essa? Assinando 250 mega de internet, você ganha acesso ilimitado ao Paramount Plus. Isso mesmo, você ganha. Então não perca mais tempo. Acesse sejaamigo.com.br ou chame a gente no 0800 645 4200. Amigo, viva conexões reais. Nós somos amigos. Consulte as condições no site sejaamigo.com.br. Seja assinante do Diário, receba as edições impressas na comodidade de sua casa. Modalidades e planos especiais que se adaptam a você. Ligue 3213-7272 e fale com a nossa central de atendimento. Diário, cada vez mais perto de você. Sindomed, Sindicato dos Médicos de Santa Maria, defendendo a categoria médica e a saúde de nosso município. Conheça os serviços oferecidos aos médicos associados. Ligue 3223-5011. Já está disponível o aplicativo do Grupo Diário. Nele, você escuta a rádio CDN 24 horas ao vivo e pode consumir todo o conteúdo do Diário e do BEI. Tudo em um só lugar. Baixe agora. Disponível para Android e iOS. Voltamos com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou Cassiano Cavalheiro. Seguimos aqui, eu e Leandra Kruber, conversando com a lenda viva, o dinossauro do jornalismo, Claudemir Pereira. Eu vou pagar 10 pila pra eles depois, tá? Daí, pode ser. Mas eu larguei uma pergunta ali no fim do primeiro bloco a respeito de não segmentar a carreira, porque ele começou no esporte com a polícia e depois já foi virar editor-chefe logo ali. Como é que se deu essa transição aí? Olha, eu tenho duas pessoas importantes na minha vida profissional, não no início, tá? Depois houve várias, mas aqui, essas duas eu considero assim fundamentais, assim. E eu posso ter uma série de defeitos, e tenho um balaio deles, mas tem um que eu não tenho, a ingratidão. Eu sei muito bem quem me ajudou e quem não me ajudou. Também sei quem é que só noticiou com um convite para enterro, como eu costumo usar. A expressão tu já deve ter ouvido eu falar. Eu tenho dito no ar. Mas enfim, eu tenho muita gratidão por duas pessoas que eu vou citar aqui. Uma foi o Vicente Paulo Bisonho. Vicente Paulo Bisonho, ele foi meu colega no curso de comunicação. Primeiro ano só. Porque depois veio uma lei que ele não precisava fazer o curso para ter o registro, na época. Que precisava o registro, mas ele era mais antigo e não precisava. Então ele largou o curso, depois foi até fazer direito. Eu adoro Vicente Paulo Bisonho, porque foi o cara que me deu a primeira oportunidade para ir falar bobagem lá, porque, poxa, tem que falar bobagem mesmo. Eu conto a história ele não lembra, mas a gente lembra. Conta a história da primeira transmissão, essa. Eu era o 25º repórter, mais ou menos. A minha função era ficar no meio do campo e dar no início do roteiro, esse roteiro que vocês têm, a minha parte era dar o nome da arbitragem. Eu devo ter feito tanta confusão que ele não me chamou nunca mais. Mas me manteve na equipe e um dia eu aprendi, né? E por isso que eu gosto muito de trabalhar com jovens, desde que eles não se achem, tá?
Desde que eles sejam... Não, tem que ser jovem, mas tem que ter uma maturidade. Humilde. Jovem, humildes. Jovem que estejam a fim de aprender. Não os que se acham tudo. Esses estão ferrados comigo. Porque esses eu sacaneio mesmo. Eu não deixo pedra sobre pedra. Porque tem que aprender de alguma maneira. Mas, enfim, a maioria não se acha. Eu lembro de... Então, ele achava que eu tinha potencial em manter. Inclusive, contra a vontade de alguns diretores da rádio. Esse Claudemir tem até uma voz de taquara rachada. Porque eu peguei a transição. Houve um momento assim que rádio, a voz era importante. Peguei o momento da transição em que voz era importante, mas não era o mais importante. O mais importante era o conteúdo. Esse período começou nos anos 80. Eu dei sorte na vida, né? Então, senão eu estaria ferrado, porque voz definitivamente eu não tenho, não sou locutor. Voz no estilo repórter como era. Isto, por aí. Esse era o modelo. E aí o Vicente uma vez me perguntou assim: Claudemir, o que tu quer da vida? Eu disse: olha, eu não sei o que eu quero, mas eu sei o que eu não quero. Eu não quero ficar o resto da vida, não tenho nada contra quem fica, por favor. É meu. Eu adoro repórteres esportivos que são repórteres esportivos a vida inteira, como adoro repórteres policiais que são repórteres policiais a vida inteira e mantêm o seu trabalho em alto nível. Mas não é para mim. Eu sei que eu não quero ser marcado como apenas o repórter esportivo e o repórter policial. E ele começou a abrir espaços para mim. Fazer produção, fazer reportagem, apresentação de carnaval, de nativismo, tertúlia. Foi pra cultura. Não, e fui para outras áreas também, cobertura de júri. Ai, meu, numa época que a gente tinha que sussurrar para fazer cobertura. Bom, enfim. E ele foi um fundamental nisso aí, porque eu não queria mesmo. E depois eu fui até comentarista do programa Controle Geral. Apresentei o programa Controle Geral, que deve ser um dos mais longevos, se não for mais longevo, programa de jornalismo de Santa Maria. Apresentei o programa nas férias dele, às vezes. Produzi o programa. Quer dizer, fora só esse é um cara fundamental na minha vida. O outro cara fundamental na minha vida profissional chama-se Luizinho de Grande, pai do Alexandre. E que precocemente foi levado daqui nunca esqueço, 5 de março de 1988. Aquele cara que tu falou foi em 8 de fevereiro, se eu não me engano, do mesmo ano. O outro cara é um baluarte aí das ideias de jornalismo, de pensador de jornalismo. Mas o Luizinho, ele acreditou em mim. Eu era esse cara que fazia esporte, e aí numa circunstância lá precisava de um editor interinamente, por causa de uma mudança que ele fez na redação, e chamou o gurizinho, porque eu era gurizinho. Eu tinha 23 para 24 anos, acho. Tinha 24 anos. E ele chamou o gurizinho, que era lá do fundo da redação, fazia esporte, para ser editor do jornal. E aí, meu amigo, foi a minha prova de fogo. Como que foi isso, Claudemir? Desse sentimento, assim, da experiência também. Foi um horror. Foi um horror necessário, né? Porque eu descobri que... Primeiro que eu não me dava conta que eu era o gurizinho da redação. Me dei conta quando assumi essa função. Só tinha velho no sentido de experiente. Eu acho que não tinha ninguém com menos de 30 anos. Hoje é diferente, tá? E ainda assim não tem tanto maluco assim para abrir espaço para quem é mais jovem, para funções para a principal função. Eu não sei quantos anos tem o Pedro Pavão, mas certamente tem mais de 30. Não sei também, mas por aí, vamos dizer que não tem 24 anos. Definitivamente não né, Pedro? E hoje até já vi gente mais jovem assumindo mas naquela época, até porque a redação hoje é toda também, né, a redação é totalmente jovem. Então seria no mínimo um igual que assumiria hoje, né? Na pior das hipóteses, um igual. Agora naquela época não era assim. E eu só descobri isso quando assumi. Meu Deus, que o velhinho aqui sofreu.
Sim, só imagino, né? A reação tanto dos colegas quanto... Não, ninguém imaginava. Bom, se eu não imaginava, não ia querer que... Mas eu não me mexo, tá? Tá, e o que não que me isso... mexo. Se o cara acreditou, é porque eu devia ter mínimas condições para assumir. O que isso representou na prática? Representou o seguinte, vem dali algumas das coisas que me tornam bastante Caxias, que é uma vantagem e uma desvantagem. É uma desvantagem que depois acaba virando vantagem. Por exemplo, jornal tinha que fechar a tal hora, eu fechava. Não ia sair o melhor jornal? Talvez não naquele dia, mas aí não tinha problema, eu era adorado pela indústria, não tanto pelos colegas, mas pela indústria. Por quê? Porque eu cumpri, assim, jornal é linha de montagem, pode dizer o que for. Ele tem várias características, entre aspas, humanas, mas ele tem é uma empresa, é uma indústria. E a indústria tem tem que cumprir determinados, digamos assim, objetivos físicos, será que dá para usar essa expressão? Um deles é esse. Nós tínhamos que fechar a Razão, às 7 da noite ele pegava um ônibus para Cruz Alta. E olha que loucura isso tudo, né? Muito diferente. E ainda assim a gente dava notícia antes da parceria. Mas, enfim, isso não importa. O que importa é que tinha que fechar às 7 horas. E fechava, meu amigo. Não tinha o dia que atrasou uma ou duas vezes. E ainda assim eu fiquei doente. Porque não consegui. E da onde vem essa... Isso aí, por isso, por exemplo, que eu brinco, horário de terminar o programa, meio-dia, eu atropelo. Claro que as pessoas depois elas notam e elas já... Tem alguns que brincam. Tem algumas técnicas que eu também não vou contar aqui, né? Vocês vão aprender sozinhos. Não, depois vai me contar. Não, técnica. Técnica. A TV, né? Agora eu tô vendo lá que eu tô aparecendo. Azar de vocês, né? Tem um esqueminha que tem o Cabala tinha que aprender, que é, quando estiver próximo do final, de preferência não colocar o Claudemir na tela. Porque aí o Claudemir pode fazer assim, ó. Quem tá vendo aí na TV? É assim, ó. É uma coisa, mas se não funcionar, aí, desculpa, mas eu tenho que me treinar, senão eu vou pra rua. Coisas assim, que a experiência ensina, tá? Mas é muito raro mesmo, não encerrar um programa, um bloco no horário que tem que... É aquele horário. Claro que isso tem macetes, tem coisas que o tempo nos ensina. Da onde é que vem essa Caxias do Claudemir, de fechar no horário, veio do tempo da Razão. Determinar. Mas é de família? Foi uma educação muito rígida? É o quê? É um excesso de responsabilidade? Não sei te dizer, mas eu sei que comigo funciona assim. E eu acho assim, eu acho que funciona bem para quem trabalha comigo quando aprende. Claro que às vezes há choques, mas o choque é da natureza, né? Tu não vai querer, como editor de cultura, tu não vai querer, se tu quiser agradar todas as pessoas que estiverem ao teu lado, tá ferrado. A Leandra sabe bem, não fala, ela vai começar a rir, porque eu me identifico muito contigo, eu sou muito ferrado. Caxias. Olha, nem vamos entrar nesse assunto, senão vai me pegar. E azar de quem... Sabe que eu costumo brincar, fulano aquele não gosta do Claudemir. Bom, azar do cara. Provavelmente ele é um incompetente, provavelmente ele atrasou alguma vez, provavelmente porque eu cumpro o regulamento. Acho que... Bom, eu não concordo com o regulamento, tem duas saídas. Ou eu mudo o regulamento, ou eu caio fora. Já aconteceu. Tem uma outra pessoa aí que eu queria destacar. Agora vamos dizer que é puxa-saquismo, né? Para aí, mas antes de falar, só deixa eu te dizer... Isso não tá na minha bio, né? Aliás, dado que eu falei, tá na bio. É verdade. Tá, mas antes de tu falar, deixa eu te dizer que a gente tem o quadro aqui que se chama diagnóstico, que não é aquele diagnóstico que tu teve lá na infância. Amnésia? Não. Não é nem amnésia, nem meningite lá do início da nossa história. Mas são diagnósticos de pessoas especialistas em Claudemir Pereira que vão falar quem é esse cara. Eu acho que tu ia falar dessa pessoa aqui agora. Vamos ver se tu vai reconhecer a voz, depois tu me conta se era dele que tu ia falar. Vamos ver o primeiro. Convivo com o Claudemir há mais de 30 anos, desde a época da GESM, Cassismo e rádio até hoje. Se trata de uma pessoa totalmente fora dos padrões, pois a irreverência é que pauta o dia a dia dele. Profissional de primeira grandeza, fez da sua vida como jornalista de acompanhar
e também provocar no dia a dia de nossa cidade para que se encontre os melhores caminhos e resultados, mesmo que para isso venha gerar em várias situações muita polêmica. Mas para ter irreverência, precisa ter também ao lado uma grande parceira. E a Fábio, ou Fabiana, é este cerne, apoio que o Claudemir teve a sorte de encontrar para o seu devido equilíbrio. Aliás, como se diz, atrás de uma grande mulher sempre tem uma parceria irreverente. Um pouco adaptado, mas mostra que sozinho não somos nada. De quem é essa voz, Claudemir Pereira? Que eu tô aqui, eu tô tremendo. Não posso falar mal do cara, gente. Pode não botar pra rua. E eu ousaria ainda, olha só o que eu vou fazer, gente. Porque o cara é o cara, né? E eu até colocaria junto com ele que ao lado de uma mulher existe, né? Nem atrás nem na frente, mas no caso que ele quis dizer, ao lado dessa grande mulher está o Claudemir Pereira. Pois é. Deixa essa grande mulher lá. Dona Fabiana Pereira. Aliás, o Pereira dela não é o mesmo meu, tá? O Pereira dela. Ela faz questão de dizer que o Pereira é dela e tal. Parceirona mesmo. E o Paulo Cecinha é o cara. Paulo Cecinha. Ele acompanhou desde o início, ele sabe desde o início. Mas assim, ó, eu disse que ia citar mais uma pessoa, era exatamente o Paulo, porque o Paulo tem uma história. É um cara muito chato. Eu vou aproveitar aqui. Um cara muito chato. Seguidamente tenho brigas com ele. Brigas que sempre redundaram em alguma coisa boa. Né? Há 30 anos, pelo jeito. Na verdade, eu tava fazendo as contas, 34 anos. Olha só. Porque assim, ó. É um casamento também. Por que ele é importante, como o Vicente e o Luizinho? Porque em 88, mais ou menos, aí foi que eu conheci. Ele me chamou num gabinete. Éramos ambos, eu era um pouquinho menos, mas éramos ambos gurizes. Né? Eu era um pouquinho menos guri do que ele, mas ele também era um guri. Ele era presidente da Associação dos Jovens Empresários e me chamou para fazer um jornal diferente. E nós fizemos um jornal diferente, tá? Nunca nada parecido com aquilo foi feito em termos de jornal empresarial. Nunca antes e nunca depois. Ouso dizer. Que jornal era esse? Era o jornal da GESME. Mas ele, por exemplo, a capa era uma ilustração. Tu ia adorar. A ilustração do Elias, não é de qualquer um. Meu Deus. Era uma coisa fantástica. E depois nós fizemos juntos o jornal da Cassisme. Pioneirismo, tá? Tudo pioneirismo. Cassisme não tinha jornal, ele me chamou e nós fizemos um jornal diferente também. Não me lembro o nome, cara. Não me lembro o nome do jornal, mas tinha até um nome diferente. E tratávamos não das só questões empresariais, tratávamos de questões da cidade. Mas eu me lembro do papo que nós tivemos. Ele disse: vem cá, tia, como é que tu tá contratando? Porque eu sempre fui desbocado, né? Como é que tu tá contratando um cara que os caras acham que eu sou comunista para jornal empresarial? Ele disse: eu não tô contratando comunista, estou contratando profissional. O cara me ganhou, né? E aí assim, e ele segurou muitas broncas. Eu sei que segura até hoje, algumas broncas e tal. Mas hoje que eu nem dou bola, ele ainda segura algumas broncas. Se ele souber que alguém tá gritando aí fora, vai sobrar. Cabala, vai lá e bota a ordem, né? Bota a ordem, senão vai sobrar que a chefia vem aqui. Ele é o cara, então vou entregar aqui. Ele é o cara que eu brinco durante o programa, meio-dia, que eu recebo memorandos virtuais. Antigamente ele mandava e-mails. Agora já manda WhatsApp na hora do programa. Me puteia na hora. É uma intervenção instantânea. Não, mas eu claro, eu sou um cara muito disciplinado, isso é verdade. E às vezes eu acolho, às vezes não acolho. Às vezes eu concordo, às vezes não concordo. Mas respeito, afinal de contas, tem que respeitar quem assina o cheque. Aprendi também isso, quem assina o cheque a gente tem que respeitar. Mas ele é, antes de tudo, meu amigo. E isso me dá vantagens e desvantagens. Como qualquer amizade. Mas ele era muito importante, porque ele me abriu um caminho que eu não tinha. E depois aí a nossa vida profissional e pessoal se confundiu mais ou menos ao longo desses 3 décadas. Ele me chamou para a Rádio CDN em 2002, né? Isso já bem depois. Ele me visitou em Caxias quando eu estive lá, eu não esqueço. E me chamou para a Razão, me chamou para todos os projetos que ele se envolveu. Ele me chamou de alguma maneira, nem que fosse só para dar opinião. Inclusive, eu vou entregar,
inclusive na época da negociação do Diário de Santa Maria. Ele me chamou para conversar. E depois, bom... Que relação legal, né? Que relação de cumplicidade, de confiança. Gente, eu queria perguntar, inclusive, falou do Pioneiro, eu queria saber como é que ele foi parar lá em Caxias do Sul, no Pioneiro. Quero saber um monte de coisa, mas olha só, faltam 15 para 17 para 5. Não, mas isso eu posso contar. Basicamente. Posso contar rapidinho. Pode ser, mas assim, eu tenho muitos depoimentos. Calma aí, calma o coração. O diagnóstico de hoje tá longo. Primeiro de tudo, o Claudemir vai vir aqui fazer a parte 2 do DNA, tá? Já tá convidado no ar, não vai poder negar. A gente vai agendar isso já pra maio. Os 2 anos daqui, os 2 anos. Não, senhora. Em maio a gente já vai marcar uma parte 2, porque assim, ó, não conversamos praticamente nada. E vamos ouvir mais 2 depoimentos agora, pra ver se ele descobre de quem são essas vozes. Eu e o Claudemir nos conhecemos desde a época de estudante da graduação. Eu como estudante de design, ele como estudante de jornalismo. Isso construiu uma amizade entre nós, porque nós começamos a participar de alguns projetos juntos, até a fundação de um jornal. Essa amizade, em mim, transformou a admiração pelo Claudemir. Admiração profissional, admiração como pessoa, sua ética, seu caráter, seu jeito de pensar e sentir. Claudemir é uma grande referência profissional e de amigo para mim. E considero hoje um grande nome de Santa Maria. Grande abraço. Uma boa terça-feira a todos. Para começar, eu quero dizer que gosto muito de Santa Maria. E fui descobrindo ao longo do tempo que eu gosto de Santa Maria porque eu gosto de pessoas que moram em Santa Maria. E a minha referência já há bastante anos é o Claudemir Pereira. Fomos colegas de jornalismo, colegas de trabalho, somos amigos, vivemos momentos bons, ruins, nos suportamos, nos compreendemos. E o Claudemir, para mim, é uma inspiração, pelo que ele faz, pelo equilíbrio que tem, pela coragem, pela forma com que ele trabalha, juntando seriedade, análise e um pouco de humor. Claudemir Pereira, muitos anos para ti e para todos os teus amigos aí. Um grande abraço. Agora sim, que sacanagem, né? O Mário Lúcio Bonotto Rodrigues, também conhecido como Márcio, o Márcio Rodrigues. O Márcio, ele até acampar na serra nós já fomos. Ele e o Giba, que já falecido, era amigo comum. Mas o Mário Lúcio Bonotto Rodrigues, eu digo o nome e ele diz que é a minha inspiração também para uma outra coisa. Quando eu digo, qual é o teu nome? Claudemir Pereira da Silva. Mas tem alguns credores que ainda não descobriram, portanto, fiquemos só no Pereira. Ele também. Foi com ele que eu aprendi isso, porque ele diz assim, Mário Lúcio Bonotto Rodrigues, mas não é Márcio só, porque tem alguns credores que não descobriram o nome. Ele diz tudo, é meu amigo há 40 anos, e ele não falou, mas eu digo, e também não está na bio, nós fizemos parte de um grupo que criou o jornal Rascunho, da SESMA, no início dos anos 80. Até teve o Zero, depois o Zero ainda, até que chegou seu nome de Rascunho. E o Márcio, a Nery Pedroso e outras pessoas fizeram parte desse, o Télcio, claro, fizeram parte desse grupo. Já o Clélio Ivo Dalpiaz, que é o segundo, é uma figura... para você ter uma ideia de como é que é, ele casou pela segunda vez e eu é que fui aqui no cartório para resolver o problema do primeiro casamento dele, embora se esteja bem com a primeira esposa, que era colega de faculdade, a Lu. Eu fui no segundo casamento dele com a querida amiga Nádia, que é amiga dele, amiga da minha mulher. Nós somos quase, dá para dizer que nós somos compadres sem ter nenhum afilhado. O Clélio, eu brinquei que só havia 2 pessoas ali, 3 pessoas que estavam ali no primeiro casamento dele. Eu, ele e a mãe dele. Porque eu fui no primeiro casamento dele em 1979. E ele esteve em Santa Maria nos anos 2000, ficou 1 ano, 2 aqui. E nós reatamos a amizade de 30 anos antes e nunca mais nos largamos. Eu seguidamente vou à Concórdia, que é de onde ele é oriundo. Ele tem uma rádio, ele é sócio de uma rádio em Ceará, sócio de um jornal em Ceará também, é por ali. Joia. Vamos ouvir mais 2 depoimentos, vamos lá. Gente, não para esse troço. Oi, Claudemir, tio Clá para os íntimos, né?
Bom, Claudemir é Pereira de sangue, mas eu acho que foleto de alma, né? Já fazem alguns anos que ele entrou para nossa família, eu nem sei como. Eu só sei que vou entregar minha idade aí, mas uns 40 anos mais ou menos. Dizem que até babá ele foi, né? Um dia eu acho, ficou me cuidando, um dia, uma coisa assim. Mas o Claudemir é uma figura muito benquista, né, na nossa família. Os meus avós acolheram e a gente segue acolhendo essa figura aí. Que de quebra trouxe a Fábio pra gente, né, uma sagitariana, super intensa, assim como eu, que muito me identifico. Então, parabéns, Claudemir, acho que essa homenagem é super, super merecida. Um abraço, então, em nome da nossa família, aqui a folhetada toda. Tudo de bom, então. Beijo. Claudemir Pereira, esse rapaz significa muito para mim. Usando as próprias palavras claudemirianas, foi por culpa dele que eu me tornei jornalista. Quando ele entrou para a família, lá na década de 80, conheci a profissão de perto e acabei me decidindo por ela. Logo depois, eu ainda nem era formada, ele me chamou para ser sócia dele na CPIS. Extrovertido e autêntico até demais, às vezes, o Clau é generoso com quem se dispõe a aproveitar a experiência dele para aprender. Para minha sorte, ele é meu mano. Então eu sei bem do coração gentil, da firmeza de caráter, da amizade, da lealdade. Algumas características que às vezes ficam escondidas por trás da fachada, essa que é de conhecimento público. Quem foram essas vozes? A Annelise, sim, eu fui babão dela. Ela deve ter uns 40 anos já. Mas tu tá velha, Annelise. Tem 2 filhas maravilhosas. Annelise, a família Folleto, ela é terceira geração. Os Folletos já falecidos, Antônio Belmiro e a dona... Ai, me deu uma... Chegou até... Dona Vilma Folleto. Eles me adotaram aqui. Foram 2 famílias que me adotaram. Agora vocês linkaram as 2 aí. O primeiro foram os Folleto. Por que eu conheci os Folleto? Porque uma das filhas era minha colega no direito. E me adotaram. Na época que entrar na faculdade com 17 anos era muito mais difícil. Eu entrei com 17. Mas isso é fim dos anos 70. E a família Folleto me acolheu por causa da Celina, que era minha colega. Hoje ela mora em Itajaí. E depois aí vieram, uma família tinha 10 ou 11 filhos, não me lembro. Eu sei que fui padrinho de uns 5 ou 6 casamentos, sempre com um par diferente, tá? Sempre com um par diferente. E a Annelise é filha da Josélia e do Ayrton Araújo, irmã do Dudu. De fato. E a segunda voz? A segunda voz é a Cione Gomes. Que a Cione é a segunda família que me adotou, que foi a família dela, da dona Ziza, que seguramente eu falo. E que é a minha irmã do coração e é a minha sócia mesmo. A primeira sócia. Depois aumentou a sociedade e tal. Mas ela me conhece bem. Eu conheci... A Cione, ela tinha, sei lá, 15, 16 anos. Eu tinha uns não interessa. Um pouco mais. E é a Cione. Claudemir, e o que te mantém, assim, motivado a trabalhar, a acreditar no jornalismo? Olha, o que eu vou te dizer? Eu já tô no fim, né? Tô no fim que eu digo, eu tô... Não sei que fim é esse. Eu costumo brincar que eu tenho muito passado e pouco futuro. É por isso que eu tô aqui, né? Não, mas nada a ver. Aqui vem quem tem muito passado e futuro escasso. É que na verdade eu já estou desacelerando. Mas o dia que eu não tiver mais vontade de expor o que eu penso, aí é a hora de largar. Você falou aí dos livros, né? Que eu não sei se vou deixar para outro dia ou não, mas a questão dos livros, tem um dos livros, por que eu não fiz mais? Primeiro que é muito caro. Segundo, eu não tenho mais saco. E tem um livro que quando me aposentar mesmo, eu vou cuidar. Inclusive vou te dar Esse Futuro Que Não Chega. O outro é muito datado. Aliás, ambos são datados. A Batalha de Outubro eu consegui antecipar com 1 ano de antecedência quem seria candidato a prefeito em 2004. Trata basicamente da eleição
pré-eleição 2004 municipal, que concorreram a prefeito o Valdeci Oliveira, o José Farré e César Chirlo, com a vitória do Valdeci Oliveira por 800 votos. Isso eu me lembro. E o anterior era uma série de textos publicados na antiga coluna Observatório, que eu fazia no Jornal Razão. Juntei três ou quatro temas base em cima da questão do futuro, do que Santa Maria tinha de potencial e que não se realizava, e textos inéditos analisando esses. Então, o Orlando Fonseca, que leu o livro, seguidamente sugere que eu reescreva o livro, atualizando. Afinal, o futuro não chegou ou chegou? Porque, na verdade, esse livro é de 2002, 2003, 20 anos atrás, né? Então, mas eu digo para ele, e agora estou dizendo para quem estiver ouvindo, que isso eu só farei quando não tiver mais nada para fazer, porque dá muito trabalho. Porque tem o gancho dos 20 anos ano que vem. Eu gosto muito mais de ler hoje do que escrever, tá? Ler informação, basicamente. Sim. Informação e best-seller. Não me vem com teorias que eu teorizo tudo isso aqui. Não precisa. Tá, vamos ouvir mais os 4 depoimentos finais em sequência? Vamos lá, 4 depoimentos em sequência. Haja coração. Não vai terminar na hora. Olá, bom dia. Meu nome é Claudete. Eu sou irmã do Claudemir, aquele que não é o mais velho, o que veio primeiro. Eu sou a segunda. Aquela que ele levava na escola, cuidava, levava o guarda-chuva o dia que estava chovendo, e que amamos muito, que sempre olhou pela família. É uma pessoa muito responsável, teve uma trajetória de muito trabalho e que nos orgulha muito, a mim e irmãs todas e toda a família. Beijos, Claudemir. O Claudemir, apesar do mau humor, é uma pessoa que sempre me apoiou, que me ensinou um olhar crítico na vida e me inspira a saber sempre mais. O que falar sobre esse tal de Claudemir, mais conhecido como o meu papai? Para começar, é uma loucura imaginar que, mesmo que a gente conviva há quase 20 anos de forma ininterrupta, temos encontrado cada vez mais interesses em comum com o passar do tempo. Te vejo como uma inspiração em muitas coisas. Ainda que o característico mau humor da figura às vezes domine o ambiente, o carisma, o profissionalismo e o carinho com quem ama, também característicos, jamais deixam de existir. Viver com o Claudemir é uma aventura, às vezes difícil, mas que termina sempre de forma feliz. Enfim, é o meu parceiro. Claudemir significa mais da metade da minha vida numa caminhada de várias emoções. Muitos anos pautados pelo futebol, com inúmeros cafés, que por uns anos foram acompanhados de cigarro. Mas recheados de bom humor, um pouco do mau humor e muita ironia. 27 anos que, segundo dizem, me garantiram um lugar no céu. Sem brincadeiras, para mim, uma inspiração na inteligência, perspicácia e memória sem igual. Tenho admiração pela ética, comprometimento e paixão pela profissão. Significa a vida dividida, as fases ruins superadas, um susto e um renascer melhor. Hoje, uma rotina bem mais tranquila, uma família de jornalistas e a escolha de seguirmos juntos. Enfim, é o amor da minha vida. E ponto. Aê, que bonito. Quem foram essas 4 pessoas? É Dona Claudete, minha irmã mais velha. Depois de mim, né? Eu sou mais velho e ela depois é ela. O Pedro Pereira, que é o chato de galocha. Não, a Bianca é mais sucinta. Né? Foi direto e reto ali, mas falou. Mais sucinta, não sei como é que conseguiram. Quanto é que vocês pagaram pra ela? E a Fábio é a Fábio. Não tem que dizer, é parceira de 27 anos, né? 27. Sabe quando começamos a namorar, ninguém acreditava que ia durar um mês. Primeiro porque ela é muito feia, continua sendo feia. E ela é bonita e continua muito bonita, né? A Fábia é uma grande conhecedora de Claudemir e ela que nos ajudou em toda a produção muito de hoje. Obrigado. Ela é nossa cúmplice. Lá em casa, sabe que a miséria chama miséria, né? Então tem
3 jornalistas e uma relações públicas. Ai, a comunicação social em peso dentro de uma casa. Nenhum engenheiro, nenhum médico, nenhum rico, no resumo. Todo mundo ferrado. Todo mundo na luta. Mas nós somos uma família feliz, eu acho. Quero crer. Claro que com todos os problemas de qualquer família. Vamos fazer o nosso bate-bola jogo rápido para encerrar aqui últimos minutinhos. Exatamente no horário, né? Vamos dar um exemplo aqui, né? Mijada, hein? Vamos dar um exemplo. Claudemir, olhando para trás, o que tu mais te orgulha na tua trajetória até aqui? A coerência. E tu tem algum arrependimento? Tenho. De um cara que eu não vou dizer o nome porque não vem o caso, mas já disse para ele que ele queria porque queria ser repórter. O locutor, na época eu era gerente, não tá aí, tá? Eu fui gerente geral da Rádio Membuí durante 8 meses, em 1994. E eu não dei oportunidade para ele. Ele foi para a Rádio Medianeira e de lá hoje tá, nem sei onde é que tá, mas acho que tá no Canal Rural. Em Delé Júlio. Eu digo para ele, é um arrependimento. Eu achei que é um erro de avaliação. Isso acontece. Uma saudade. Bah, cara, tem uma saudade, Luizinho, de grande. E um sonho que tu ainda tem? O meu sonho? Barbaridade. Poder ficar ouvindo rádio, vendo televisão, lendo jornal o dia inteiro. O que te tira a paz? Não pode ver que te incomoda. Cara. Tanto. O fascismo. E o que te dá paz? Teu refúgio. Teu refúgio. Meu refúgio? É minha casa. Sempre foi, o lugar mais fácil de me achar é a minha casa. Claudemir, em uma palavra? Quem é? É um chato. Um chato, aí. E, cara, que chato generoso. A Cione falou uma coisa que eu, assim, achei que resume muito bem. Generosidade. Obrigado por ter vindo até aqui e nos deixar tão à vontade, né? Porque a responsabilidade é grande. Por nos divertir também, né? A gente te agradece muito, parabéns pela trajetória. Sou muito difícil, vocês não sabem que eu sou muito difícil. Não, né? Aquela casca de durão, assim, ó. Enfim, obrigado por ter vindo, a gente já tá te esperando de volta e parabéns pela trajetória. Obrigado por fazer parte aqui do nosso grupo, por ser tão inspirador, por ser esse colega tão pra cima e parabéns de novo pela trajetória. Obrigado. Chega. E a gente volta amanhã. Conseguimos emocionar o Claudemir Pereira. Conseguimos e nos emocionamos. Não é muito difícil. É isso aí, eu sou muito emotivo. Viu? É só a casca mesmo. Amanhã a gente volta com mais DNA. Aliás, amanhã não tem DNA em função da nossa faixa esportiva, mas na sexta-feira a gente volta. Até lá.